Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Hoje é dia 22 de maio de 2023, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que estejam conosco, nos envolvendo, nos amparando neste trabalho que está se iniciando, que a nossa psicosfera esteja preparada para tudo que pretendemos alcançar. Bem, meus irmãos, antes de nós adentrarmos, como sempre fazemos no nosso trabalho, lendo essa página inicial, que prepara o nosso ambiente para o estudo que acontecerá logo em sequência, eu gostaria de lembrar que estamos com o nosso boletim informativo à disposição de todos. Então, eu vou pedir agora à nossa irmã Gesilda que faça a leitura desta página de preparo. Então, boa noite, meus irmãos. Vamos fazer a leitura de uma página, e é do livro Coragem. Esse livro eu aconselharia vocês a adquirir. É o livro que mais, assim, assistência fraterna eu já dei aqui, porque são páginas altamente consoladoras, importantes para a gente assim, se reabastecer em muita força e coragem diante da vida. A página é do livro Coragem, o Espírito Bezerra de Menezes, e a psicografia do nosso querido Chico Xavier. A vida oferece infalível receita em favor de nossa paz. Se a incompreensão nos aflige, abençoa e auxilia. Se a discórdia ameaça, abençoa e auxilia. Se a dificuldade aparece, abençoa e auxilia. Se a crítica nos vergasta, abençoa e auxilia. Se a maldade nos bate à porta, abençoa e auxilia. Se a irritação nos procura, abençoa e auxilia. Se o problema se agrava, abençoa e auxilia. Se o desânimo intenta arrasar-nos, abençoa e auxilia. Se a injúria nos visita, abençoa e auxilia. Se a provação surge mais exigente, abençoa e auxilia. Se o afeto de alguém nos abandona, abençoa e auxilia. Ainda mesmo nos dias em que a lágrima seja a única presença em nosso coração para o trabalho a fazer, abençoa e auxilia sempre, porque abençoando e auxiliando estaremos em toda parte com o auxílio e com a bênção de Deus. Então, essa página é muito linda, fala desse binômio, que é tão importante diante da vida, abençoar, mas a gente não fica numa parte contemplativa, parte para a ação, e auxilia. Que Jesus nos abençoe, e nós vamos ouvir hoje o nosso querido irmão Bira, que vem aqui para trazer sua palavra tão esclarecedora. Vai ficar na lapela, vai ficar aqui. Tá ótimo. Então, com a palavra, o nosso querido irmão, a quem damos as boas-vindas. Tá bom, isso aqui. Obrigado. Boa noite a todos e boa noite a todas. Que possamos conservar em nossas mentes e corações esse clima de harmonia que sempre paira dentro de uma casa espírita. Assim como os hospitais são os locais onde os médicos trabalham, as casas espíritas são os locais onde os espíritos trabalham. No hospital, precisa de limpeza, de harmonia, de uma série de coisas. E não é diferente de uma casa espírita, que precisa de uma sintonia para que os espíritos que trabalham na espiritualidade possam estar aqui conosco em todos os momentos. Até mesmo quando nós vamos para nossas casas dormir, eles estão aqui trabalhando, de alguma forma. Então, é um local de trabalho dos espíritos, os encarnados e os desencarnados. Hoje, a nossa leitura, a nossa conversa, que é uma conversa só comigo mesmo, para vocês,
sobre fé e caridade. É uma página do Evangelho que está no capítulo 11, item 13. E é uma página de um espírito protetor. Ele só se anuncia dessa forma. Fé e caridade. Eu sempre penso na doutrina espírita como algo para refletir. É uma reflexão. Não é para a gente decorar, não é para a gente seguir ao pé da letra aquilo. Não, é para refletir. Tudo aquilo que os espíritos trazem para nós é para que a gente possa pensar, nos ajudar a pensar. Porque se a fé e a caridade, elas têm que ser desenvolvidas através do nosso coração, elas também têm que ter um alicerce na nossa mente, porque tem que ter o concurso da razão. Uma fé, ela tem que ser raciocinada. Ela não é algo que a gente, eu tenho fé, e não age de acordo com essa fé raciocinada que vem através das reflexões que nós fazemos quando entramos em contato com as lições que os espíritos trazem para nós. Então, a gente traz aqui um trabalho que é muito interessante, que vai trazer para nós um pequeno trecho, que está no texto do Evangelho, depois uma pergunta para a gente poder refletir e até mesmo procurar responder mentalmente para si mesmo, e depois uma possibilidade de resposta. Tudo isso para refletir, para a gente refletir. Eu gosto muito de trabalho em grupos, né, onde todo mundo possa falar, se colocar, porque a gente aprende muito mais, né? Então, no primeiro trechinho que a gente traz do Evangelho, diz assim: a fé constitui força motriz que impulsiona a caridade, em cujo trabalho o espírito se engrandece e alcança a plenitude da felicidade. Só nessas duas linhas do Evangelho a gente percebe a importância que é a fé e a caridade na nossa vivência terrena desse momento. E aí vem a primeira reflexão para a gente pensar, porque a doutrina é para pensar e refletir. Como anda a sua fé? Ela é uma fé robusta? É uma fé fraquinha? Como é que anda a sua fé? É para pensar mesmo, entrar em contato. Aqui nós não temos que nos interessar pela fé do outro, porque a gente nunca vai saber o que o outro pensa ou como o outro age dentro daquilo que ele age com o seu comportamento. Nós temos que trazer isso para nós, vestir essas lições, né? Cada um de nós. Então, como é que anda a fé na nossa vida? Será que eu tenho fé suficiente para que a gente possa andar e fazer as coisas que nós temos que fazer sem titubear, sem enfraquecer? Ninguém sabe essa resposta agora. Essa resposta ela só vai nos chegar diante de uma experiência da nossa vida. É aí que a gente vai poder, entre aspas, medir o tamanho da nossa fé. Um exemplo: todo mundo forma o seu núcleo familiar. E aí a família vai seguindo tranquilamente, as pessoas trabalhando, estudando, como a gente conhece. E, de repente, um ente muito querido desencarna, tem um infarto fulminante e desencarna. Será que a gente pode dizer aqui como vai ser a nossa reação? Como vamos reagir diante disso? Quando uma mãe, entre aspas, perde o seu filho, que ninguém perde ninguém, mas é no termo
vulgar, né, que a gente costuma usar, será que a gente pode, nós como pais, mães, podemos avaliar nesse momento como é que seria se nós perdêssemos ou se um filho nosso desencarnasse? Qual é o meu sentimento? E isso tudo tem a ver com a fé. E isso tudo a doutrina nos prepara, porque cada um de nós vai passar pelas suas experiências que não são lá muito agradáveis. Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Eu não vim aqui para alcançar a felicidade, não é deste mundo. Eu vim aqui para evoluir. E como é que eu vou evoluir? De que forma eu vou evoluir? E isso depende do comportamento e da conduta de cada um. Uma passagem que eu pude presenciar há alguns anos atrás, né, com relação a isso. Um casal muito amigo mesmo, né, ela ficou grávida e tiveram um primeiro filho. E esse filho não saiu do hospital, teve problemas seríssimos, ficou 8 meses entre a vida e a morte. Todas as vezes que esses pais chegavam no hospital, diziam para eles, amanhã ele não passa, de amanhã ele não passa. Mas eles tinham uma fé tão grande, porque aí é que eles puderam perceber, e nós também, a fé robusta que eles tinham. Eles não deixavam de ir, eles passavam o dia no hospital, ao lado do bebê recém-nascido. 8 meses ficou no hospital. Conseguiu sair do hospital. Ficou uma criança linda, linda, linda de morrer. Parecia um anjo. Cabelos cacheadinho, lourinho, né? E eles muito felizes com esse ganho e tocaram a vida. Com 2 anos de idade, a avó foi visitá-lo na casa deles. Moravam num apartamento em Copacabana. E a babá desceu com o menino para esperar a avó lá embaixo. A gente sabe que tem a calçada e embaixo, né, tem os carros que estacionam. A babá desceu a calçada e ficou entre um carro e outro. E a avó do outro lado esperando. Eles iam atravessar para apanhar a avó. E o carro, uma mulher entrou no carro, deu marcha ré e esmagou a cabeça do garoto. Depois de ter passado 8 meses entre a vida e a morte, o garoto morreu em 5 minutos. A mãe estava grávida de 8 meses e meio. A fé dessa mulher era tão grande e se mostrou tão grande da primeira vez que quando o filho dela não era para estar na terra, né? Veio, cumpriu a sua missão, passou pelo Deus o que, como e por quê, não nos cabe pesquisar e nem questionar esse tipo de coisa. Essa mulher, com 8 meses já para ter o neném, ela é que amparou a família inteira. O pai entrou em tratamento, teve que fazer sonoterapia durante mais de 15 dias, porque não se conformava com a perda do filho. E é nesse momento que a gente percebe de onde é que vem essa força, esse acreditar, essa fé. Ela não é espírita, era até judia, né? Uma amiga muito querida do coração, de família judia, né? E de onde vem essa força que abalou a família inteira? Eu seria até o padrinho dessa criança. Abalou a família inteira. E ela, com 8 meses e meio, ela conseguiu manter aquela força daquela fé que ela tinha em Deus, sem precisar
abraçar religião nenhuma, a religião dela era Deus. Ela sustentou a família inteira, ela acalmou a família inteira. Depois eles tocaram a vida, tiveram 3 filhos. Hoje ele já desencarnou, pai, isso já tem mais de 30 anos, bem mais de 30 anos. E ela já tem neto, etc., coisa e tal. Mas sempre aquela fortaleza, aquela fé naquele Deus, como ela entende o Deus dela, como cada um entende o nosso Deus. Então, essa é uma maneira da gente verificar a nossa fé. É evidente que ninguém quer passar por essas experiências para poder quantificar a fé que a gente tem, ou perceber a fé que a gente tem. Mas eu só vou saber se eu passar por uma experiência, seja ela qual for. E se a gente fica preocupado com isso, a gente não absorve o que tem que absorver das lições que os espíritos trazem para nós. Então, a doutrina espírita, ela tem sempre que ser lida, revista, comentada, falada, conversada, sem se preocupar. Porque quando a gente adquire o conhecimento, eu vou fortalecendo o espírito. Eu vou saindo da minha ignorância, como sou ainda, né? Todos nós somos ignorantes, de ignorar, não ignorante pejorativo, porque se nós estamos na segunda fase da nossa evolução, planeta de prova e expiação, imagina o que a gente vai encontrar pela frente aí. Né? Quando nós formos espíritos perfeitos e tudo isso for para nós já de grande compreensão. Então, eu preciso repetir, educação é conjunto de hábito adquirido, então eu tenho que ter esse hábito. Por isso que eu nunca digo não, seja onde for, para estudar, fazer um estudo, conversar, um trabalho sobre doutrina espírita, porque o maior beneficiado aqui hoje sou eu, não são vocês, sou eu. Por quê? Eu venho lá do Recreio dos Bandeirantes, né, para cá, para repetir o que eu já fiz, sei lá, acho que umas centenas de vezes, palestras sobre esse tema. Mas sempre que eu estou lendo, sempre que eu estou estudando e refletindo sobre isso, eu estou fortalecendo o espírito, que se diante de alguma experiência que eu passar, eu vou ter como me sustentar. Tem pessoas que não precisam mais disso, né? Já traz em si, como essa minha amiga, a força da fé. A fé constitui força motriz, força que impulsiona a caridade. Então, para poder fazer a caridade, eu tenho que ter fé. Por quê? Porque senão a caridade que a gente, entre aspas, diz que faz, porque ninguém faz caridade na terra. Caridade quem faz é Jesus, e a gente não chegou nesse estágio. Nós ajudamos uns aos outros. Não é a caridade que Jesus nos ensina, né? A caridade que a doutrina nos ensina. Mas se eu não tiver essa fé que eu necessito para impulsionar essa caridade para nós vai virar assistencialismo, paternalismo. Não é a caridade. É um estágio para a gente chegar lá. Não é para a gente deixar de fazer, muito pelo contrário. Isso é um treino, é um estágio para a gente um dia fazer a caridade que nem sabemos que estamos fazendo a caridade. Né? Então é algo que hoje a gente tem que fortalecer nesse sentido. Então eu preciso acreditar, eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé que se eu ajudar o meu próximo, não só ele pode se melhorar ou não, vai depender dele, mas com certeza eu estou me melhorando. É força motriz, né, que impulsiona a caridade, em cujo trabalho o espírito, está falando de nós, porque nós somos espíritos, nós somos individualidade e estamos personalidade. Eu não sou Bira, eu estou Bira. Né? Eu sou espírito. Então, impulsiona o espírito. E nós vamos ter que começar, se já não começamos,
isso é cada um que vai responder para si mesmo, a pensar, a falar, a agir, a olhar, a sentir, como espírito que somos. Nós ainda nos prendemos muito à personalidade que estamos. Nós olhamos muito para o nosso ego, né? É o eu, pequenininho, e esquecemos do eu com letra maiúscula, que é o espírito, né? Se engrandece e alcança a plenitude da felicidade. Então ainda falta muito chão para a gente poder alcançar essa plenitude. Aí vem uma pergunta para a gente poder refletir, né, e procurar responder para si mesmo nessa reflexão. Por que a fé é importante para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes? Por quê? Porque essa fé é tão importante que vai manter entre nós uma ordem social capaz de nos tornarmos felizes. E uma resposta que poderia ser dada também para a nossa reflexão, é evidente que tem vários desdobramentos para esse tema, porque a fé nos conduz à caridade. A fé, para a gente ver como a gente ainda não faz caridade, porque se a fé nos conduz à caridade, e a gente até vê, né, ó homem de pouca fé, e a gente não tem essa fé tão robusta que nos leva a essa caridade, né, desenvolvendo em nós o espírito de solidariedade. Nunca se viu, principalmente no nosso país, mas eu acredito que em várias partes do planeta, tanta solidariedade como tem sido praticada e vista de uns tempos para cá. Basta que haja uma chuva torrencial que faz o estrago que faz, né? Basta que haja um terremoto, qualquer catástrofe, a gente vai sentir. A solidariedade está tanta que tem até cidade que diz, pelo amor de Deus, não manda mais nada, não temos nem mais onde colocar. Porque isso é um estágio, é um salto, é um pulo para a gente poder fortalecer. Por que arrasou Petrópolis com a chuva? Várias pessoas saíram das suas casas. Por que eu, ou qualquer um de nós, manda para lá caixas de leite? Por quê? A gente tem que parar para pensar isso. Eu estou mandando para lá porque eu estou com pena? Não, quero ser solidário? Não, todo mundo está mandando, então eu tenho que mandar, porque senão eu vou me sentir culpado por não ter mandado. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? E tem muita gente que diz, eu não vou mandar nada porque eu sei que vai ser desviado. Né? Então, tem vários caminhos para a gente ir tomando, para a gente perceber qual é o nível de solidariedade que eu estou tendo nesse momento. Se eu envio uma doação, seja para quem for ou para onde for, mas eu não acredito, eu deixo de acreditar que aquela doação vai fazer bem ao meu próximo, essa doação não está servindo de nada. Isso não é solidariedade. Ou seja, eu tenho que ter fé, a certeza, independente do que aconteça. Eu mandei uma doação, foi desviada, o problema não é meu. O problema não é meu. É quem desviou. Eu fiz a minha parte. É quando um garoto, né, no sinal, pede um dinheiro ou qualquer coisa, muitas pessoas dizem, eu não vou dar porque ele vai comprar drogas. Se vai comprar drogas, é um problema que é dele, não é meu. Agora, se ele está me pedindo, pode ser para comprar um pão. Então, se eu sou solidário, vou dar o trocadinho para ele. Se eu faço desse tipo de pensamento, é porque eu não tenho fé, é porque eu não acredito, eu não sou solidário.
porque a fé nos conduz à caridade, desenvolvendo em nós o espírito de solidariedade, eliminando as divergências que tanto separam as criaturas. Que eu acabei de citar algumas aqui, né? Não, eu não vou dar porque ele vai desviar. Não, eu não vou dar porque ele vai... Não, eu vou dar porque ele vai comprar pão. Não, eu não vou dar porque ele vai comprar droga. Ou seja, cria-se um clima que a gente percebe que ali não tem fé. Não acredita que aquela doação só vai fazer o bem. Se não for fazer o bem lá na outra ponta, está fazendo bem para mim, porque eu acredito que vai fazer o bem. Não sei se está claro isso, né? Outro trechinho do Evangelho. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Está no Evangelho. Então, a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Então, se eu estou citando, né, como exemplo, por exemplo, as enchentes, as doações que a gente direciona para as pessoas que sofreram, perderam os seus utensílios, as suas coisas, se eu estou mandando para lá, eu estou apoiando o fato de que eles perderam. Eu estou acreditando nisso. Né? E pela lógica, porque a gente vê nos canais de televisão o que aconteceu nesses lugares. Então, tem uma lógica aí. Dessa forma, né, eu só não vou ter a certeza de que a minha contribuição chegará lá se eu não compreender isso. Eu tenho que compreender primeiro. Eu tenho que ter essa certeza. Por que é necessário o concurso da fé para a prática da verdadeira caridade? A gente tem que prestar muito atenção às palavras, né? Porque ele não está perguntando por que é necessário o concurso da fé para a prática da caridade. Ele está perguntando a prática verdadeira da caridade. Porque a prática desta exige muita abnegação e sacrifício. A verdadeira caridade, ela exige abnegação, muito, e sacrifício. De todo interesse egoístico. Devotamentos esses que só a fé tem o poder de inspirar. Por que eu vou doar? Né? Eu vou doar porque eu doando, eu me livro de uma culpa. Então já está tudo errado. Eu estou doando não para suprir a necessidade do outro, eu estou doando para suprir uma necessidade minha. Está claro isso, gente? Tá? Às vezes parece um pouco confuso porque a gente não tem o hábito de pensar dessa forma. Né? Ou a gente dá por dar, porque quando as pessoas vão doar para um bazar do centro espírita, lá no nosso é uma coisa impressionante. Eu posso garantir para vocês, 1/3 vai para o lixo. 1/3 vai para o lixo. Uma vez chegou lá 3 caminhões baú cheio de componentes de computador, de mesa, não sei o que lá. Foi tudo para o lixo, porque não tinha como usar nada aquilo ali. Quem doou ou quem doa, né, esse tipo de coisa, seja para onde for, é para esvaziar a sua casa, o seu armário, é lixo. É lixo. 1/3 vai para o lixo.
E tem mais um terço que a gente manda para um lugar muito necessitado, que não dá nem para ir para bazar, mas eles vão reutilizar lá de alguma forma. Mas tem um terço que não dá para ninguém, é pano de chão. Como é que é uma pessoa que doa? Que fé essa pessoa tem ao doar isso? Eu não vou doar, para quem quer que seja, algo para me ver livre daquilo. Tem até a parábola do óbolo da viúva, né? Que a gente conhece perfeitamente. A gente saía muito para distribuir comida na rua, né? E eu e outros amigos, né? Quando encontrava pessoas sem sapato, a gente tirava o nosso sapato e dava. Pessoas sem casaco, tirava o casaco e dava. Mas por que eu fazia isso? Para me ver livre da culpa? Era um instinto que eu fazia porque eu acreditava por conta da doutrina espírita. Não é porque o Bira sempre foi assim, não. Não, estudando a doutrina espírita e praticando, eu me desfazia daquilo que eu tinha ali naquele momento, que eu estava usando naquele momento, em prol de uma pessoa que estava muito mais necessitada do que eu. A gente trabalhava quando tinha o lixão da Praça 15. Então a gente chegava e já levava kit limpeza, já levava a sopa, já levava tudo. Eram 500 quentinhas no centro da cidade. Era a madrugada inteira, a noite inteira rodando. E nesse lixão a gente ficava mais tempo, porque uma montanha de lixo e a gente via que tinha braço para fora e o resto do corpo estava debaixo do lixo. Chegava aquelas escavadeiras para tirar o lixo e botar naqueles caminhões que rodam e esmigalhar a pessoa toda. A gente puxava os braços, isso quando a gente via, mas a gente não estava lá toda noite. A gente puxava os braços, as pessoas desacordadas, evidentemente, de bebida, ou seja lá do que for, limpava a pessoa toda, asseava a pessoa toda, né, vestia uma camiseta e conversava. Às vezes um processo levava 4 horas com uma pessoa. E a gente só saía de lá quando essa pessoa fazia a prece. E fazia. Tal era a força da fé que esse grupo tinha para fazer esse trabalho. Por quê? Porque acredita nisso. Porque acredita nisso. Mas ainda está muito longe de ser chamado de caridade. Né? Outro do Evangelho. Sem levar em conta as vicissitudes... É até 9? Meia-noite? Ah, tá. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. É lícito ao homem procurar ocupar-se unicamente com a sua felicidade? A nossa preocupação hoje é apenas com a nossa felicidade? Hoje nós estamos vivendo muito forte isso. Muito forte. Né? Nós estamos passando por um momento e que não é crítica nem julgamento, porque a gente precisa passar por esse momento também. Mas nós estamos passando por um momento onde nós estamos valorizando em nós apenas o nosso ego. Nós estamos envolvidos apenas com o nosso umbigo. A gente não está tendo tempo de olhar para o outro. A gente não tem tempo de abraçar o outro. A gente não tem tempo de falar, conversar com o outro. Nós estamos num corre-corre, numa velocidade tão grande para sobreviver, entre aspas, que a gente esquece que tem outras pessoas ao nosso redor que não têm nem condições de correr.
não tem nem condições de correr. Então a gente precisa exercitar também isso, esquecer um pouco de você mesmo em atenção do seu próximo, que pode ser até os seus familiares. Quantas pessoas a gente não conhece hoje com problemas sérios de depressão? Quantas? Com certeza, se não somos um de nós, tem alguém na família ou amigo que sofre de um processo depressivo. Tá, eu sei que a pessoa está com depressão e o que eu posso fazer? Muitos de nós não querem nem se envolver com esse tipo de coisa, né? Ah, eu não vou nem ligar, porque eu sei que não vai me atender. Não importa, gente, o comportamento do outro, importa o seu comportamento. Liga, como é que você sabe que não vai atender? Como é que você sabe que não vai falar? Você só vai saber se você ligar. Então a gente já cria desculpas para nós mesmos para se eximir da responsabilidade que a gente tem que ter para com o nosso próximo. Porque é essa a grande lição que Jesus nos trouxe. Em 3 segmentos, o verbo amar. A Deus, ao próximo e a si mesmo. São as 3 dicas, as 3 deixas para que a gente possa conseguir essa felicidade. Mas eu só posso amar ao próximo e a mim mesmo se eu souber qual é a extensão da fé que eu executo e que eu exerço, para que eu possa avaliar se eu estou no caminho de ser caridoso ou não. Então eu tenho que amar a Deus. A gente sempre ama a Deus, né? Basta ter uma dor de dente, uma dor de barriga, né? Que a gente ama a Deus. Agora, amar ao próximo e a si mesmo, essa é que é a grande questão. Porque se você ama o próximo e ama a si mesmo, consequentemente você ama a Deus. Então, a nossa preocupação hoje é amar o próximo e a nós mesmos. E aí vem mais uma reflexão. A que nível eu me amo? Como é que eu posso dizer para o outro que eu amo o outro se eu não me amo? Como é que eu posso respeitar o outro se eu não me respeito? Não tem como, gente. Então, são sentimentos que eu tenho que elaborar dentro de mim, para que eu possa, exercitando esses sentimentos, fazer com que essa fé seja uma fé firme e que eu possa começar a pensar em fazer caridade, né? Então, são coisas que uma coisa vai levando a outra. Então, eu tenho que, cada vez mais, entrar em contato com a doutrina dos Espíritos que nos ensina. A doutrina dos Espíritos, ela fala para o Espírito. Só que muitos de nós acham que os Espíritos são eles que estão desencarnados. Somos nós. Somos nós que estamos encarnados. Nós somos espíritos. Então, essa doutrina, ela tem que penetrar em nós. Eu tenho que absorver, eu tenho que trazer e vestir e me alimentar dessa doutrina. Foi dessa forma que eu passei, né? Eu estou hoje com 74 anos de juventude, na minha fase de início de adulto, a mediunidade aflorada, então era obsessão atrás de obsessão. E eu não sabia nada, que nem existia esse tipo de coisa, né? Graças a Deus que uma pessoa apontou o dedo na minha cara e falou, você é médium. E eu pensei que ele estivesse me xingando. Quase que eu falei, médium é a sua, né? E ele me explicou o que seria o médium. E eu fui buscar uma casa espírita para poder... Quando eu entrei na casa espírita, é como se eu tivesse entrado
num outro ciclo da minha vida. Tudo aquilo ali me era muito familiar. Tudo aquilo batia com a minha necessidade. Resolvia as minhas questões, mas eu tinha que elaborar. Que não era só para resolver. Ela me apontava, ela me aponta o caminho, mas quem tem que fazer o caminho sou eu. Ela não vai fazer o caminho por mim. Às vezes tem pessoas que não gostam que eu fale tipo de coisa assim. Não adianta você pedir a Deus para te ajudar, nem a Jesus e nem aos espíritos. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele não vai interferir. Isso é você que tem que fazer. O que Deus já tinha que fazer, Ele já fez. Agora é conosco. Nós somos co-criadores do universo com Deus. Se Deus é força, luz, poder, amor, tudo de bom, e é meu Pai, eu tenho tudo isso comigo. Por que eu não sei praticar, elaborar isso tudo? E a gente vai vendo os exemplos por aí, né? O exemplo maior é Jesus, lógico, mas a gente conhece no nosso dia a dia um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, uma Teresa. A gente tem exemplos, né, de como essas pessoas agem e agiram no seu viver terreno desse momento, fazendo exatamente aquilo que vieram fazer diante da sua programação. Então, eu tenho por essa doutrina um apreço muito grande, porque se não fosse por ela, sinceramente, se não fosse por ela, eu tinha como caminho um suicídio, tinha como caminho internar num sanatório, né? E graças a Deus, alguém me apontou a doutrina e foi nela que eu me agarrei. Foi nela que eu me agarrei. Se a gente for visitar os nossos irmãos que estão em sanatório, uma grande parte deles é por causa de mediunidade, né? Lá no centro, quando chegam pessoas perturbadas, primeira pergunta que a gente faz: vocês já consultaram um psiquiatra? Já tem um laudo de um psiquiatra, o diagnóstico psiquiatra? Já, e não é nada. Porque geralmente é falta de química no cérebro, tem que tomar remédio. Isso é físico. Isso é físico. Se não tem nada, se ele não constatou, é mediúnico. Então você está perturbado por conta de obsessões, por conta de uma mediunidade que você não está desenvolvendo, entre aspas, para trabalhar com ela, porque você pediu na sua programação isso. Só que a gente esquece, né? Graças a Deus, a gente tem o esquecimento das nossas vidas passadas e também da nossa programação do presente. Então, é como se fosse assim: eu estou aqui na espiritualidade, eu faço a minha programação. Não, eu vou trabalhar com a mediunidade, vou ajudar os espíritos sofredores, na casa espírita, seja lá onde for. Eu reencarno, acoplo no corpo naquele momento. E a gente vai seguindo a vida, conforme a gente vem seguindo. Chega um determinado momento, eu percebo que a minha vida não está fazendo muito sentido. Um exemplo muito claro: eu sou economista, eu fiz economia, mas eu detesto economia. Por que eu fiz economia? Uma questão de sobrevivência, não foi que está na minha programação. Eu amo filosofia e psicologia. Depois de velho, com filhos, com tudo, fiz psicologia. Encaixou. Me senti feliz. Então faz parte da minha programação. Entrei no centro espírita, né? Comecei a estudar, comecei a trabalhar, comecei a fazer uma série de coisas, me sentindo muito feliz. Estava na minha programação. Então, se eu não estou na minha programação, se eu estou infeliz nesses momentos de infelizes e momentos felizes, eu estou desconectado da minha programação. E isso a gente vai buscando, né?
repara que todo mundo que tem muito dinheiro, muito poder, não é feliz, porque ninguém faz na sua programação esse tipo de coisa, porque o espírito, para evoluir, não é na questão da matéria, porque vai desencarnar, tudo vai ficar. É na aquisição de seus valores morais. Então, quando eu faço a minha programação baseada nesses valores e me desvio, eu sou infeliz. Não tem como. Onde é que estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, se eu não estou de acordo, eu estou contrário às leis de Deus. Eu estar contrário às leis de Deus é sofrimento. Agora começa a seguir as leis de Deus, ou procurar seguir, porque para os espíritos, para Deus, para Jesus, não interessa que a gente vire santinho, não. Para eles, o interessante para cada um de nós é o esforço que eu faço por me melhorar. Porque ninguém vira santo aqui. Provas e expiações. Então é muito complicado e muito difícil, é trabalhoso, como Joana de Ângeles fala, né? Para que a gente possa virar esse santinho, né? Nós temos, todos nós, os nossos segredos ocultos. Esses segredos ocultos, eles estão totalmente alicerçados no nosso ser e, por falta de fé, a gente se alimenta, às vezes, muito desses segredos ocultos. Porque a gente tem medo, a gente tem culpa, né? 10 minutinhos. Podemos dizer que as dificuldades da vida estão vinculadas à falta de caridade? Será que a gente pode falar dessa forma? As dificuldades que a gente tem na nossa vida é por conta da falta da caridade? E uma das respostas, sim. E nela, unicamente está a solução. Fora da caridade, não há salvação. Olha como é que as coisas vão se encontrando, né? Quando nos voltamos para o bem-estar do próximo, aliviamos as nossas dores e concorremos para a paz social. Cada um tem que fazer a sua parte. A gente está muito mais preocupado com o que o outro faz do que com aquilo que a gente faz. Nem que seja um pouquinho, mas faça esse pouquinho. Porque de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. Eu me mudei agora eu já morei no Recreio dos Bandeirantes, na Barra, no Recreio, depois por conta do centro que fica em Jacarepaguá, eu me mudei para Jacarepaguá, mas é um lugar que eu nunca me foi simpático, né? Tem história. E aí agora eu fiquei 2 meses em Portugal, minha filha mora lá, voltei e me mudei para o Recreio. Então tem uma semana que eu estou no Recreio. E fui surpreendido, meu apartamento é aqui, e em frente a uma praça imensa. Tem um espaço para cachorro, muitas árvores, local muito legal. E eu moro de frente no 2º andar. E eu fui surpreendido no domingo que tem show de chorinho na praça, várias barraquinhas. As pessoas vão para lá de manhã, de 10 até 1 da tarde, e todo mundo dança, canta, bate palma, come bolinho de bacalhau, leva o cachorrinho para passear. Gente, eu fiquei tão feliz de estar participando daquela felicidade ali. É evidente que cada uma daquelas pessoas tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Mas naquele momento a energia, e cheio de árvores, então a energia ali estava assim deslumbrante, aquilo me extasiou. Eu morava em frente ao Projac, que é totalmente diferente, né? Então, só via que não é dos estúdios do Projac. E me mudei para ali, fiquei, nossa, eu agradeci tanto a Deus, disse assim, não acredito que eu mereça tanto. Isso dobra a minha responsabilidade. Isso dobra a minha responsabilidade. Porque eu não quero
que senti isso só para mim. Então, já convidei um monte de gente para ir lá para casa, domingo de manhã, para a gente ir para a praça. Né? Para que a gente possa, cada vez mais, fazer isso. A gente precisa sorrir, a gente precisa se abraçar, a gente precisa se olhar, a gente precisa conversar, precisa ser solidário, ligar para as pessoas. A gente não faz mais isso, a gente fica naquele negocinho ali, mandando mensagem, ninguém mais sabe a voz de ninguém. Né? É uma coisa impressionante. Aquilo é válido? Lógico que é, maravilhoso. A tecnologia é fantástica. Agora, a gente não pode esquecer o humano. A gente não pode esquecer o humano. É falta de caridade, é falta de fé. Né? Então, a gente poder... Né, em Portugal, eu fui para a casa de uns amigos que eu não conhecia, né? Fui para a casa deles, de acordo com outros amigos que me indicaram, um casal. Né? Eu fui tão bem tratado ali, tão bem tratado, que a vontade que eu tinha de ficar morando ali. Era um casal, a mãe dela, um casal já assim, já praticamente da minha idade, mais novo até um pouco. E a mãe dela e a empregada que ia todo dia, mas a gente ria o dia inteiro. Ria o dia inteiro. Né? E conversava, e via televisão, e blá, 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 e blá, blá, blá. Sabe, são coisas que fortalecem a gente. São coisas que fortalecem a gente. A nossa vida não é só feita de desgraça, deixa isso para a televisão. Eu resolvi que eu não ligo mais televisão na hora de jornal. Não ligo. Eu resolvi isso. Principalmente o nosso RJTV, aqueles das outros canais, então, Deus me livre. Eu fui cortar o cabelo lá em Portugal, né, e tinha uma televisão de brasileiro, né, e tinha uma televisão com um dos canais, que eu nem sei qual é, mas que era só de negócio de crime. Aí você disse, ô João, sério mesmo? Você vai ficar com essa TV ligado aí? Você não sabe a energia que você está trazendo para o teu salão. Porque todo mundo que assiste isso aí vai fazer o seu julgamento, a sua crítica, vai desenvolver a sua raiva. Isso tudo está aqui dentro. Não sei nem se eu vou querer que você corte mais meu cabelo. Né? Então, a gente não precisa mais disso. Né? Já está na época, na hora da gente... A gente passou por tantas coisas esse ano, né? Essa pandemia que veio aí para nos ensinar. E muita gente não conseguiu perceber isso. Ela veio para nos ensinar, ela não veio para nos matar, não, ela veio para nos ensinar. Porque morrer todo mundo vai. E o que eu aprendi com isso? O que nós aprendemos com isso? Né? Então, são determinadas coisas que a gente tem que refletir, tem que pensar. O verdadeiro cristão se distingue pelo muito que ama o seu próximo. Está lá, no Evangelho. O verdadeiro cristão. A gente pode dizer que nós somos cristãos? Se distingue pelo muito que ama o seu próximo. O que é necessário para sermos verdadeiros cristãos? O que é necessário? É necessário tão somente que sacrifiquemos o nosso egoísmo, que é a pior chaga da humanidade, o nosso orgulho e a nossa vaidade, em benefício do próximo. E aí vem a reflexão, né? Como é que anda o meu egoísmo? Como é que anda o meu orgulho? A minha vaidade? Como é que anda isso? Porque essas 3 bombas atômicas que nós carregamos dentro da gente ainda afasta as pessoas. Se afasta as pessoas, como é que eu posso fazer caridade com essas pessoas? Isso nós vamos continuar tendo, nós não vamos perder isso não agora, por mais que a gente até decore esse evangelho inteiro, a gente não vai perder. Mas lembra, os espíritos não estão preocupados se eu vou perder ou não, ele está preocupado pelo esforço que eu faço para
deixar isso de lado. Então é um esforço diário e é diante das experiências, não só das minhas, como daqueles que estão à minha volta. Quando eu observo, não que eu critique nem julgue, mas que eu observe e que possa fazer uma avaliação, uma reflexão sobre aquilo. Então, o que eu preciso? Eu preciso cada vez mais me reportar a tudo aquilo que Jesus nos traz sempre como ensinamento para o nosso crescimento. Eu tenho sempre que estar lembrando que existe um mestre tão amoroso, tão bondoso, tão lindo, que está sempre na nossa companhia, está sempre pegando nas nossas mãos e levando-nos por caminhos que vão nos trazer momentos felizes para que alcancemos a felicidade suprema. E esse Jesus, ele está sempre atento. E se cada um de nós buscar nesse exemplo desse mestre, nós vamos conseguir sermos felizes, que é o que mais nós queremos. Muita paz.